Olha 10. Das alternativas abaixo, qual a única que admite a utilização do artigo indefinido? Então, ele fala que todas as palavras ali usam o artigo indefinido, só que só uma vai usar o artigo indefinido "n", que é seguido de som de vogal. Beleza? Então, uma análise aqui. Já vimos essa palavra, letra I, university. University. Olha aí o som, U. Então, o artigo tem que ser A. Eliminado. Ele quer a palavra que acompanha um artigo N. A letra B fala European. Olha o som. U. European. Aqui o som é U também. Então, tem que ser o artigo A. Eliminado. Depois, na letra C e na letra D, tem a questão das palavras com H. Então, você tem que saber a pronúncia delas na hora de matar a questão. A letra C, você fala hotel. Hotel fala com R. Então, você usa o artigo A. Está eliminado. Então, letra D, nosso gabarito, porque você fala honest. Honest, você tem que usar o N. Porque o som é de vogal, o som do O, honest. Beleza? Show? Vamos na próxima, então. 11. Choose the alternative in which the definite article is used correctly. Então, escolher a alternativa que o artigo definido está sendo usado corretamente. Na primeira, ele fala, the old man is arriving right now. Fala que o velho, né, o homem velho, o idoso ali, está chegando agora mesmo. Tá certo, né? Isso aqui já é o nosso gabarito, porque é uma pessoa específica que está chegando. Ele só não está mencionando o nome da pessoa, mas é um homem velho que está chegando agora. Beleza? Mas vamos fazer a análise das outras alternativas. Porque na letra B ele fala, the spring is the season of flowers. Aqui, ó, spring é estação do ano. Não precisa do uso desse artigo, beleza? Então, por isso está errado. Estações do ano não se usa artigo, já são específicas. A letra C, the Brazilians are very friendly. Aqui com nacionalidades no plural não se usa o artigo definido. Show? Na letra D, the New York is a very beautiful city. Não se usa artigo definido com nome de lugares. A gente já viu, eu já comentei mais cedo aí com vocês numa questão anterior. Só usa o artigo definido com nome de países no plural ou se o nome for composto. United States, dois nomes, nome composto. Então, aí você usa o artigo definido. New York não se encaixa nessas regras, então não pode ser usado. Show? Tranquilo? Vamos na 12, então. Vamos completar ali de novo com um artigo. Nesse caso, ele está trabalhando só com um artigo indefinido. É mais tranquilo, de certa forma, mas vai exigir um pouco mais do teu vocabulário. Porque você vai ter que não somente conhecer a palavra, o significado da palavra, mas a pronúncia também. Como já vimos aí, as palavras com H, de novo ele está usando uma palavra com H lá. Então ele fala, it's, não sei o que, não sei o que. E como é que fala essa palavra? Porque tem que se guiar por ela. Você vai se guiar então pelo som do O, honor. It's an honor. Se o som é O, é vogal, você vai usar N. Beleza? Vamos completar ali então primeiro com N, eliminou alfa, eliminou Charlie. E lembra que eu falei do som do U, do U, quando tem som de U? E aí é o que o som aqui, ó. U. A gente usa A, tá? Igualzinho nas palavras com U, que tem o som de U. Então é N e A, nosso gabarito letra D. Show? Delta. Então aqui me guiei primeiro pelo H ali, né? A palavra com H. Depois ali o caso do U, lembrando que Y e W a gente trata como consoante quando está trabalhando com artigo indefinido. Então, sempre A. Vamos na 13. Assinale a alternativa que preenche corretamente lacunas da frase a seguir. De novo, pessoal, olha aí, palavra que se repete o tempo inteiro. Acabamos de fazer honor, o som honor, parte ali do O. Então, é N. Beleza? And honor. Eliminou delta, eliminou bravo, eliminou alfa. Agora a gente está falando aqui da rainha da Inglaterra. Rainha da Inglaterra, pessoal. A rainha é um substantivo único. Se é um substantivo único, você tem que usar o artigo definido, porque é específico. Então é
An, depois é the. Já dá para matar a questão. Letra E, ó. Eliminamos a Charlie. E como eu já mencionei para vocês, o nome de país não usa o artigo definido, só se for no plural ou o nome composto. Então tá aqui, ó, nada, certinho. Tranquilo? Então nosso gabarito aí, letra E. A 14. Mark the correct option. Ele te dá ali as opções de usar artigo definido ou indefinido ou nenhum artigo. Mr. Smith called you when you were out. Nesse caso aqui, Mr. Smith já está sendo bem específico, pessoal. Então, a gente não vai usar o artigo definido. Tranquilo? Não se usa, já é específico. É o Mr. Smith, você conhece ele. E se você conhece ele, nesse caso aí, porque ele falou assim, o Mr. Smith te ligou quando você estava fora. Então, você conhece o Mr. Smith, você não vai usar um artigo que dá ideia não específica, né? O I e o N dá a ideia ali de coisa não específica, substantivo não específico. Só que o Mr. Smith, o nome, já dá a ideia específica. Então, aqui a gente não usa artigo nenhum. Show? De boa? Então, vamos aqui na 15. Olha aqui, na 15 é uma questão parecida que a gente fez aqui na 14. Por quê? Primeiro ele fala do Dr. Brown. Se ele já te mencionou Dr. Brown, já mencionou o nome, você não precisa usar o artigo definido e não pode usar o artigo, né, ali indefinido também. Por quê? Porque ele é específico, Dr. Brown, mas não precisa usar o artigo definido. Então, eliminamos alfa, eliminamos delta, eliminamos eco. Eliminamos essas três alternativas aí. Só que no segundo espacinho, ele menciona aqui o Dr., né? Olha só, então ficaria ali, o Dr. Brown, o Dr. Brown, se recusou a falar com o doutor que queria ajudá-lo. Então você está falando de qualquer doutor? Não, né? Era o doutor que queria ajudá-lo, não uma pessoa específica. Se é uma pessoa específica, usa o artigo definido. O artigo definido, então, é the. Tranquilo? E por uma outra análise, você já matava a questão, é bravo, né, nosso gabarito, porque a palavra seguinte do segundo espacinho é doctor. Doctor começa ali com som de consoante, não pode usar en, tá vendo? Então já dá para partir por esse segundo espacinho, né, ali o uso do artigo indefinido. Beleza? Bravo, então, a número 15. 16, ele pede para a gente completar ali os dois espacinhos novamente usando o artigo definido ou indefinido. Aqui, pessoal, mais fácil a gente começar pelo segundo. A segunda parte ali, o segundo espacinho. Porque ele fala East Coast, da costa oeste, certo? E aqui é um espaço geográfico. O espaço geográfico a gente usa o artigo definido, o the. Então, já eliminava, para dar uma ajuda para a gente, eliminava a letra a alfa. Agora, ali, a gente vai ter que ir pelo contexto, né? Ele fala que Nova York, Nova Jersey, Connecticut, Rhode Island e Massachusetts declararam estado de emergência e 50 milhões de pessoas esperam acordar a um pé de neve. Então, isso aqui é uma medida, pessoal. Um pé. É uma medida. Se é uma medida, você usa o artigo indefinido. Tranquilo? Então, a gente eliminou a delta agora, ó. Agora, você olha a palavra após o espacinho, é foot, começa com F, som de consoante, só pode ser A. Então, eliminamos a Charlie, nosso gabarito aí, letra B. Olha aí o contexto. Aqui teve que ir pelo contexto da frase e entender que eles usam foot, que é pé, né, literalmente, como uma unidade de medida. Então, um pé. Um pé, no caso aqui, de neve. Por isso que ele vai nevar muito, eles vão acordar com um pé de neve, uma medida de neve. Então, se usa o artigo indefinido. Tranquilo? Vamos na 17. Completar ali os espacinhos com o artigo novamente. Vamos dar uma olhada ali, que a gente tem mais fácil começar agora pelo terceiro. No terceiro, ele fala aqui most violent. Most violent. Esse most é uma parte da estrutura do superlativo. E o superlativo, você precisa usar, junto com ele, um artigo definido.
beleza? Se é artigo definido no terceiro espacinho, já eliminou bravo e delta. Show? Olha lá. Ficamos entre alfa e Charlie. Agora sim a gente analisa os outros dois espacinhos. Vamos ver o primeiro agora. For the past 2 years, então nos últimos 2 anos, government has carried out, então o governo, né? O governo, se você voltar aqui no título mesmo, Rio de Janeiro, segurança brasileira, ó, então é o governo específico do nosso país, do Rio de Janeiro. Se é específico, a gente usa o the. Olha aí, não dá pra gente matar a questão ainda. Ficamos ali com o segundo, então. E ele fala que esse governo está conduzindo all ambitious aqui, que é um adjetivo, descrevendo a campanha. Se está descrevendo, é um artigo indefinido. Olhou a palavra seguinte do 2 ali, né? É uma palavra que começa com vogal, olha lá, and. Se começa com vogal, você vai usar o artigo indefinido and. Então, é alfa o nosso gabarito. De boas? Vamos na 18, então? 18, olha lá. Every year, millions of people in United States. Está aí a questão utilizando, então, país com nome composto. País com nome composto, a gente usa o artigo definido. Então, o primeiro aqui é the. Se é the, eliminou bravo. Olha aí. Show! Aí ele fala que ano passado, ó, no segundo espacinho, ano passado ele fala de um custo total. E se você agora vai ter que analisar o contexto, ele fala que todo ano, ó, every year, millions of people in the United States, milhões de pessoas nos Estados Unidos are hurt on the job, se machucam no trabalho. Each day, 16 workers die from injuries. Todo dia, 16 trabalhadores morrem ali dos machucados, de acidentes no trabalho. And more than 7,000 are injured. Mais de 17 mil ficam machucados. Accidents also cause the companies to spend more. Os acidentes também fazem as empresas gastarem mais. Ano passado, o custo total foi de 121 bilhões. Então, é o custo. O custo do quê? Desses acidentes. Então, é uma situação específica. Se é uma situação específica, você vai usar o artigo definido. Então, é de novo. Então, letra D, delta, nosso gabarito, beleza? É o custo daquela situação específica dos trabalhadores que se machucam. Então, artigo definido porque é mais específico. Próxima questão, 19. Vamos completar ali os espacinhos. Honest, pessoal. Já vimos várias vezes essa palavra aí, ó. Honest. Parte da vogal, então é an. Vamos completar então com N, eliminou alfa, eliminou bravo, eliminou delta. Show? Olha aí, já vimos essa palavra com U também. Quer te pegar na pegadinha, tá vendo? Quer te confundir. Então, a palavra com U que pode ter som de U ou AN, mas a gente usa aqui, a gente fala essa palavra uniforme. Uniforme. Se é U, a gente usa A. Olha nas alternativas, não dá para matar ainda a questão. E na 3 ele quer saber de uma regra específica de você. Ele fala, Smiths live next to the supermarket. Ele fala dos Smiths, da família Smith, que vive próximo ao supermercado. Quando você usa o nome para fazer referência à família, a família inteira, você usa o artigo definido. Então, aqui é the. Tranquilo? And a the. Aí a gente não consegue matar ainda, ó. Vamos ter que analisar o último espacinho. O último espacinho, então, é Brasília, nome de lugar, não tá no plural, não é nome composto, não usa nada. Show? Então, não usamos nada. É o nosso gabarito letra E. Para você lembrar dessa questão do nome fazendo referência à família, é só você lembrar dos Simpsons, né? Os Simpsons. Vai ser The Simpsons. Se você ver lá na abertura, né? É o artigo definido fazendo referência à família dos Simpsons. Show? 19 eco, então. Nossa última questão aí desse bloco de artigos.
Read the text, do the question below, complete with a, the, or, no article. Então, para completar com os artigos ou artigo nenhum. Primeiro espacinho, você tem aqui o nome do país, Brasil. Não é nome composto, não é nome no plural. Então, não usa nada, pessoal. Não usa nada, eliminou Bravo, eliminou Delta, eliminou Eco. Aí de cara, no primeiro espacinho. Depois, North. Olha aí, o North é um ponto cardial, é um espaço geográfico. Se é um espaço geográfico, você usa o artigo definido. Vamos botar aqui, então, o the. Espaços geográficos, usem artigo definido. Beleza, the. Não dá para matar a questão ainda. Vamos continuar a análise. Depois ele fala de rainforests, das florestas densas, matas profundas. Aqui a gente não vai usar nada também, porque não tem nada específico aqui. Está falando dessas florestas, né? Num geral, artigo indefinido. Não dá para matar ainda, ó, porque o terceiro ele usou nada. Vamos no próximo, que no próximo a gente consegue matar. Que ele fala aqui longest, então tem que sacar da gramática. Ó. Esse EST no final dá a ideia de superlativo. Eu falei para vocês, o superlativo você usa o artigo definido. Então aqui é the longest. Show? Então the está aqui na letra C, acabou a questão. Ó. Charlie é o nosso gabarito. Depois ele fala do sul. Vamos continuar a análise aqui rapidinho. Sul. Usa ali o the, o artigo definido, porque é espaço geográfico. Climate, ele fala do clima, especificamente do Brasil, né? Depois ele fala Brasil de novo, não usa nada. E no final tem uma outra regrinha específica, pessoal, que ele vai usar o the 3 vezes. The rich. The rich, quando ele fala, ele usa o artigo com um adjetivo, é para generalizar uma classe inteira. Então, the rich, ele está falando dos ricos, das pessoas ricas. E ele faz de novo isso no último aqui, ó, the poor. As pessoas pobres. Então, você tem que usar, nesse caso que você está usando com um adjetivo para falar de uma classe inteira, você usa o artigo definido, beleza? E aqui, most of the country's wealth. Então, é a maior parte da riqueza do país aí que a gente já está sendo visto ao longo do texto. Então, está sendo mencionado de novo, artigo definido. Show? Então é isso, pessoal. Mais 20 questões aí. Espero que vocês tenham conseguido pegar a essência de como que trabalha com o artigo. Usem o vocabulário a seu favor e pratiquem bastante. Tamo junto. Até a próxima aula.